Não desista, porque a vida, ela é a graça, é o bem mais precioso que Deus nos proporcionou. Eu falo isso por experiência que eu vivi e vivo, sabe? Situações que nós passamos no dia a dia. Aí eu falo assim, eu consegui, eu venci esse dia, eu venci essa luta. Olá pessoal, que a paz esteja com todos. Pastor Gil aqui, começando mais um podcast. Pode ser que nesse tempo que Deus tem nos colocado para poder levar uma palavra nesse mês de setembro, algo muito específico. Eu quero que você fique aí com a gente para você acompanhar o podcast de hoje, que é com uma pessoa que tem um testemunho muito forte, e nós vamos conversar um pouco sobre uma fase difícil que ela passou e que talvez você esteja passando também, que pode encontrar nesse podcast de hoje uma expectativa para mudar e virar a chave dentro de você. Deus abençoe e fique com a gente aí. Maravilha! Estou aqui hoje com a Adriana Santos, minha irmã em Cristo aqui. Deus te abençoe, Adriana. Seja bem-vinda. Obrigada. Viu? Deus abençoe sua vida. Nós estamos conversando aqui um podcast nosso. E nesse mês de setembro, que a gente está aqui, o mês de setembro é um mês que se fala muito, né, prevenção de suicídio, que é o mês, né, no caso, Sim. mês amarelo, que muita gente coloca aí, tem uma história muito interessante. Nós vamos entrar aqui no detalhe, porque a gente tem algumas outras coisas para poder tratar, e nós vamos colocar em outros podcasts também desse mês. Mas eu gostaria de te dar essa oportunidade aqui, Adriana, até porque você também nos procurou, falou, pastor, nós estamos precisando, né, colocar, porque a gente está vendo, né, a realidade de muita gente que está vivendo alguma crise nesses dias. A gente está vendo as doenças emocionais cada vez mais aflorando nas pessoas. E eu quero que, antes da gente começar, quero deixar aqui um texto da palavra que eu preguei um dia desses para trás aqui na igreja, falando sobre esse momento, né? A terceira carta do livro de João, a pergunta que João coloca aqui para um amigo, a pergunta que não é muito comum da gente fazer, mas nesses dias a gente vai ter que fazer muito essa pergunta para muita gente, para a gente entender como é que está o coração dessas pessoas. A pergunta que ele faz assim, amado Gaio, né, que era o amigo dele, chamava Gaio, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Ele fez uma colocação muito interessante que geralmente aí não se fala muito nisso, né? Como vai bem a sua alma. Adriana, fala um pouco de você aí. Dentro desse texto aqui eu falo, você já teve esse desafio muito grande, né? Eu posso dizer que você buscou a morte, corretamente, que eu estou falando aqui. Mas antes da gente entrar, Adriana Santos, quantos anos você tem, Adriana? 48. 48 anos, né? Você é mãe de duas meninas, né? Eu conheço a família e eu quero te dizer uma coisa. Dentro desse contexto que a gente vai falar aqui, com essa afirmação que João faz aqui para o seu amigo, eu te pergunto, hoje a tua alma vai bem? Graças a Deus. Vai. Eu tô te achando meio tensa, pode ficar tranquila, pode ficar despreocupada, olha pra mim, pode olhar pra câmera, pode ficar tranquilo que aqui você tá em casa. Você tá na sua casa, meu, que aqui é na igreja. Então, vamos lá, Adriana, tá bem a sua alma, mas ela sempre esteve bem? Não. Teve alguma fase difícil? Sim, teve. Conta um pouco mais sobre esse momento, porque eu quero a gente investir aqui um tempo, tanto nesse podcast quanto outro também. Nós estamos programando algumas pessoas para trazer aqui para falar um pouco sobre essa. Hoje você é a pessoa que vai falar da realidade que você viveu. Nós vamos trazer pessoas aqui que vai falar da parte mais científica, da parte mais, vamos falar assim, clínica, né? Psicológica, desse contexto que a gente está vendo, do índice de pessoas emocionalmente feridas e desejando a morte, e como você tentou um dia. É bom que as pessoas entendam, estão nos acompanhando, que você tentou se matar um dia, mas Deus interviu na sua vida, né?
Me fala um pouco desse momento que você viveu. Como é que estava a tua alma nesse tempo? A minha alma, nesse tempo, ela estava doente. Mesmo dentro da casa, né, da casa do Senhor, era uma busca constante e sempre ligada, né, nas coisas de Deus, mas era uma angústia e uma ansiedade muito aflorada e várias coisas que eu questionava com Deus, várias perguntas dentro de mim que eu não tinha resposta. Sim. E a minha alma, ela estava doente, mesmo dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra, sendo acompanhada por psicólogo, por psiquiatra, fazendo exercício, trabalhando. Então, assim, eu tinha atividades, né, do dia a dia, eu trabalhava, fazia as coisas da minha casa, eu tinha uma vida ativa. Normal. Basicamente normal. Sim. Mas você mesmo percebia que você não estava bem? Ou você, às vezes, achava que estava passando mal de alguma coisa física? Você achava que era alguma coisa espiritual, que estava tentando te atormentar? Como é que era esse momento? Você lembra desses detalhes, assim? Sim. Eu tinha várias crises de choro, né? E são situações que eu queria resolver dentro de mim, só que no meio das situações envolvia pessoas que eu não queria prejudicar ninguém, a não ser eu queria ser prejudicada, mas as pessoas ao meu redor não. E havia muitas... Você queria meio, que a gente ouve falar muito, você queria trazer alívio para as pessoas. Sim. Mas na verdade a gente sabe que isso não é o resultado, não é o melhor resultado, não é o caminho, né? Sim. Mas você tenta trazer, assim, porque é muito importante você dar esses detalhes, porque às vezes a gente está com alguém acompanhando a gente aqui agora e a pessoa ela pode se identificar com alguma situação que ela esteja passando. Você sempre foi assim? Ou você foi uma pessoa alegre, feliz a vida toda? Não. Para mim descobrir, né? Para mim tentar descobrir a situação, demorou tempos. Depois dos meus 30 anos, aí as coisas foram acontecendo, a mente foi ficando mais lenta, eu já não fui, a minha mente já não foi dando conta mais de ficar suportando bagagem, coisas, palavras, porque as nossas palavras, ela tem um poder de construir e destruir, e mudar a história e desconstruir a história. Uhum. No nosso falar tem muito poder, tanto no mundo físico e no mundo espiritual. As palavras constroem e destrói mesmo. Destrói. E eu não tinha essa sabedoria da palavra. Eu não entendia, eu não conseguia orar e pedir para Deus quebrar várias coisas, várias palavras que foram ouvidas, que eu também passei para o meu próximo também, sem ter o conhecimento. Uhum. Hoje eu tenho a consciência do que a palavra faz. Então, muitas pessoas que vivem, né, que está vivendo essa realidade que eu vivi um dia, são situações dentro dela que palavras, casamento destruído, alguém frustrou, ela ficou frustrada com alguma coisa que ela ouviu de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho. A gente sempre vê isso mesmo, né? As pessoas sempre contam que a gente chama de pano de fundo, né, da história da pessoa, sempre tem algo que meio que trouxe assim, desvirtuou, né? Tirou do caminho que a pessoa estava vivendo e ali desencadeou depressão ou crises de ansiedade, outras coisas a mais, né?
É porque o que está longe, ele não vai te prejudicar, ele não vai te ferir. É o que está mais próximo de você, é aquele que te ama, é aquele que come na sua mesa, é que vai te ferir, que vai te machucar e vai te trair. Quando eu ouço você falar isso, naturalmente que alguém pode pensar, né, assim, pode ser uma questão do que você viveu e tal, mas isso é uma coisa muito comum de se ver. É o que você tocou num ponto extremamente importante. As pessoas que estão mais próximas, que estão propensas a fazer, ou que a gente fere e que fere a gente também. Logicamente, pelo vínculo, né? Sim. Então aí não se sente ferido por quem está distante. Está distante. Mas para quem está por perto, né? Tá mais próximo. E você teve isso na sua vida, mas em qual fase? Foi na fase de construção do seu caráter? Foi numa fase da sua vida de formação, assim, de vida? Criança, adolescente, já estava adulto, com 30 anos, você falou que desencadeou essas coisas. Mas quando? Você lembra, assim? Quando que foi esses momentos mais complexos? Sim, eu tive na fase, né, a fase de criança, a fase adolescente e a fase adulta. Só que que veio desencadear mesmo foi ao chegar aos 30 anos, a mente ela não conseguia processar. Não conseguia mais processar, mesmo tendo ajuda. Mas baseado em quê? Por que ela não conseguiu processar? Processar o quê? É devido a muitas coisas que a pessoa vai carregando dentro da alma dela. É uma dor dentro da alma, dentro do coração, dentro da mente dela. Me dá um exemplo para eu poder entender do que você carregou. Eu carreguei muita dor, muita rejeição. Rejeição. Esse é um grande problema de muita gente, né? Se sentir rejeitado por alguma coisa, por alguém, ou por uma questão familiar, ou outras coisas a mais também. Mas qual fase que foi esse sentimento de rejeição, Adriano? Já havia há tempos atrás, mas quando eu me senti mesmo, a cobrança também, a sociedade nos cobra muito também, né? E a gente vai se sentindo assim, acuado. Veio mesmo, foi assim... agora eu estou numa situação e eu não sei para onde que eu... Começou a vir isso na cabeça. Sim, para onde que eu passo. Essa rejeição que você viveu e essa fase foi na adolescência, foi na sua infância. Eu sei que, pela história que a gente fez uma vez, um vídeo com você, eu lembro que você conta, assim, de fases difíceis que você passou na sua infância. Lógico que já passou, você já está tratada disso. Mas isso interferiu mesmo. Sim. Interferiu muito na sua vida. Sim. Tá. Logicamente que a gente fica assim, né? Contextos que a gente vive, é muito mais fácil aquela coisa de Adão e de Eva, né? Quando Deus procura Adão vê que está num contexto totalmente que Deus não tinha deixado ele fala, mas foi a mulher que o Senhor me deu. A gente sempre quer transferir para alguém a responsabilidade. Logicamente que tem pessoas que têm parte nisso. Mas eu te pergunto, Adriana, tem jeito da gente só culpar o outro ou a gente também tem parte nessa... Muito importante, vamos falar parte de uma... Podemos falar de culpa dentro desse contexto da vida. Você se sentia nisso também? Eu não me sentia dentro desse contexto porque o histórico familiar, né? O histórico familiar, ele não me proporcionou estrutura. Uhum. A estrutura familiar ela é muito importante na vida de uma criança até o adulto. Sim. Interfere muito. Hoje eu trabalho com criança, então eu vejo a importância que eu sou e que eu faço. Uhum. Hoje eu quero mudar a história e mudar vidas em mentes. Por eu trabalhar na área da educação infantil, eu vejo ali o peso que tem, a responsabilidade que eu tenho de mudar a história. Eu posso mudar uma história, né? É Deus, né, à frente de tudo,
sobre a nossa vida, e eu coloco ali como assim, eu me sinto privilegiado, falar assim, Deus, obrigado por eu poder mudar uma vida, mudar uma história e acreditar nessa vida, nessa criança, e eu trabalho com criança especial. Uhum. Então, para mim é muito gratificante, eu trabalho assim com muito amor. Maravilha. Adriana, algumas pessoas não tiveram oportunidade de ouvir o seu testemunho, e é uma oportunidade aqui também de você contar um pouco sobre isso. Você já relatou aqui esse momento crítico que você viveu, que desencadeou a partir dos 30 anos de idade. Mas você estava num momento assim, família, tudo bem. Eu lembro da sua filha contar que você tinha ido fazer compra na sua família e voltou, e aquele dia ali você sentiu que era o dia, era o momento para poder dar fim à sua vida. Mas você sentia que existia naquele ambiente ali algo que te rodeava mesmo, a mente, a acusação? Você sentia algo? Porque eu quero falar sobre isso, gente, porque às vezes a gente pensa, no caso aqui da Adriana, ela tem agora, ela falou de acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, mas tinha um lado espiritual também, né? Tinha um lado espiritual. Você sentia alguma coisa? Você percebia alguma coisa? Sentia. O que você sentia, por exemplo? Dá um exemplo para nós. Eu sentia medo, e tinha medo de mim mesma. Mas espiritualmente falando, você percebia alguma coisa, uma presença, né? Alguma voz falava com você no seu coração? Falava. Dá um fim na sua vida, porque pelo que eu tô vendo, de tudo que você tá vivendo, não tem mais jeito. Por que você insiste em querer resolver situações e questões que você não consegue? Você não consegue se resolver dentro de você, você vai conseguir resolver algo que está à sua volta? Então, isso aí me atormentava. E aí, eu quero te apertar um pouquinho aqui, dentro das perguntas. Mas você, tendo acompanhamento, tanto psicológico, psiquiátrico e espiritual... E lia muito. Você não tinha esse discernimento? Não. Que essa voz era algo para poder tirar a tua vida mesmo? Você não conseguia ter, mesmo tendo todo esse acompanhamento? Não, porque a dor e a rejeição era maior. A dor da alma, ela se tornou maior, ela se tornou um peso, ela se tornou um fardo. Porque ninguém quer morrer, quer ficar livre daquela dor. E a pessoa não quer se matar, ela quer ficar livre. Livre da dor. E ela não importa, ela não é que ela passa a ser egoísta, porque ela chega a um ponto que ela quer ficar livre, ela esquece das pessoas que estão ao redor dela, família, filho, e pai, mãe, o que afetam ela ali, não importa. No momento em que ela está vivendo naquela fase, o que está ali em jogo é ela, não é a família, os familiares ali. Eu quero dar um fim. Você usou uma expressão, a pessoa se torna egoísta. Egoísta, sim. Mas em qual sentido? Dela mesma, só para si? Ou egoísmo porque ela não quer que o outro sofra e ela prefere sofrer só? Deixa eu entender. As duas coisas. Ela não quer que o outro mais sofra com a situação que ela está vivendo, e ela não quer, e ela quer ficar livre daquela dor. Mas talvez isso não seria... O egoísmo talvez seria de outra forma, não? É você querer se sentir bem. Tem um autor de um livro, Timothy Keller. Timothy Keller, ele fala... Tem um livro dele, um livreto, que chama a questão do ego. Ele fala muito dessa questão da gente ter essa autoestima, né? Que alguns anos atrás, a gente achava que as pessoas... elas agrediam outras, queriam matar outras, queriam estar sobressaindo sobre outros por causa da autoestima. Tinha uma autoestima alta, né? Autoestima alta. E eles achavam que era isso. Foi passando o tempo, inclusive esse autor, ele foi baseado nesse livro, ele foi até capa do New York Times. E aí ele fala uma coisa interessante, que com o tempo
tanto psicólogos quanto, né, a psiquiatria foi discernindo, a sociedade num todo, que o problema da autoestima alta não era um tanto de levar as pessoas para isso, mas na verdade era muito mais a autoestima baixa, que fazia com que a pessoa queria matar o outro, queria se matar, queria fazer algo com o outro. E aí eu estava lendo sobre isso, ele estava falando sobre essa diferença de hoje, né? Por causa, sabe do quê? Por causa do complexo de inferioridade. A pessoa, ela se sentia inferior e ela queria eliminar o outro no sentido de ficar assim, não, eu sou muito baixo, então o outro precisa de ficar inferior a mim. Por isso que levava. Você sentiu algum tipo de complexo de inferioridade também? Sim, sentia. Por mais a gente tem a vaidade, né? A vaidade física, mas eu sentia muito essa e em busca, né, de conhecimento, em busca de algo mais para mim, porque a gente se torna um ser humano insaciável. Nada te preenche. Você fica em busca de algo mais. Eu vou fazer isso, eu vou fazer curso, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer... eu fazia balé. Então, assim... Queria uma solução para o seu vazio. Não, nenhuma solução para o meu vazio. Essa situação chegava que eu ia para o meu quarto, eu chegava a chorar no meu quarto, a gritar no meu quarto e no banheiro. E ninguém me entendia. Foi até um dia eu ir para o monte orar. Eu fui para o monte 10h30 da noite. Eu acabei de sair do culto aqui do pastor Luciano, numa sexta-feira. Culto de libertação. Culto de libertação. Para vocês verem o nível, o que é uma depressão. Mesmo dentro da casa do Senhor, sendo guardada por pastores e pela pastora e sendo coberta de oração. E eu, né, de quarta a sexta e domingo dentro da casa de Deus. Então, assim, é muito espiritual, né? O diabo, ele trabalha na fraqueza mental. Uhum. Ele aproveita da fraqueza. A pessoa vai ficando tão cansada mental. A mente está doente, o corpo também fica doente. E eu não me tranquei dentro do quarto. A minha vida ativa continuou. Só que eu buscava em Deus a solução. Eu continuava buscando, em busca, só que eu não compreendia como que, creio eu, que Deus ele me entendeu e ele me entende. Porque para mim sobreviver é algo assim, sobrenatural. Esse ponto eu falo que ninguém se não fosse a mão Deus. de Deus... foi o quarto andar, terceiro andar? Terceiro, praticamente o quarto andar, né? Porque tinha a garagem. A garagem era alta. Aí você pulou da varanda? Pulei e não me lembro de nada. A varanda tinha uma árvore, né? Tinha uma árvore. Da varanda lá sacada. tinha uma sacada, mas tinha uma árvore embaixo. Tinha uma árvore de galha seca. De galha seca. De galha seca. E eu caí de rosto para o chão. Eu caí entre meia as galhas e não furou meu olho. Eu acredito que nós estávamos caindo, eu já te falei sobre isso, que acho que Deus colocou a mão, deu um impacto, né? Lógico, mas acho que ele colocou um rancho ali, porque não tem como não tem explicação. Não tem jeito, porque assim, a gente vê pessoas às vezes numa situação muito menor né? E conseguir, né? Não conseguir, né? Se esquivar da morte, vamos falar assim, e Deus te guardou. Você ficou quanto tempo no hospital? Fiquei 3 meses e 10 dias. 3 meses e Sim. 10 dias. Meu Deus do céu. É muito tempo. Muito tempo. E ali foi trabalhado o poder da mente dentro de mim. Porque eu não falava. Então veio... Aí eu falava assim, e agora? Aí o mal sempre falando, né? Fala agora. Ora agora. Você não fala, você não ora. Você só ouve. Ou seja, depois de ter tido ainda, você continuava a ouvir vozes ainda para poder, tipo assim, a te afrontar mesmo. Me afrontar mesmo. A ponto de te levar a desejar de novo a morte mesmo. Sim. Mas você não viu nada, foi pro hospital, você acordou depois. Te falaram que quantos dias depois que você acordou? Acordei no CTI
Depois de 40 dias, acordei no CTI, às 3 horas da manhã. Aí eu olhei assim para aquele tanto de pessoa de branco e alguns de roupa azul, com as coisas azul na cabeça. Eu cheguei a falar, não é caso de rir, viu, gente? Mas eu cheguei a pensar assim, eu tô no céu Com um monte de anjo. com um monte de anjo. Aí depois que eu fui ver que as enfermeiras foi chegando até mim, eu não movimentava, eu perdi todo o movimento do corpo, né, devido ao impacto. Sim. As enfermeiras foi chegando até mim e começou a conversar. Elas foram me trocar e começou a falar 7 Lagoas, e a minha mente está assim. Porque Onde que eu tô, né? aonde que eu estou? É porque você teve atendimento aqui e depois você foi transferido para Sete Lagoas pelo atendimento ter sido mais delicado, Sim. né? Aí eu ficava me perguntando o que é que eu estou fazendo aqui? Por que que eu vim parar aqui? Porque eu vivi o lado, a espiritualidade, só que não foi me explicado, né? Assim, foi explicado muitas coisas, mas a minha cabeça, quando eu acordei com a consciência, né, mais aberta, aí eu falei assim, o que que aconteceu comigo e por que que eu vim parar aqui? Eu me perguntava e eu não falava. Nossa. E aquilo me gerava um desconforto, uma ansiedade, que eu ficava dia e noite acordada me perguntando. E e você não podia falar, não dava conta de falar, Não dava conta de perguntando. falar, não dava conta de escrever, porque eu perdi todo o movimento do corpo. E os médicos passavam, eu ouvia o boletim que os médicos passavam por outros médicos, a troca de plantão. Ela vai operar da traqueia. E eu não entendi o quê. Eu não sabia nem o que era traqueia. Você não sabia nem o que tinha acontecido antes? Não. Você não lembrava que você tinha tentado se matar? Nada? Não. Isso veio voltando depois? E, a sim, memória? A memória, e assim, a memória veio voltando, só que eu vim saber, eu fiz mímica no quarto e perguntei para a pessoa por que eu estava lá. Como eu fiz o magistério, eu aprendi algumas técnicas de mímicas, né? Aí eu perguntei para a pessoa que estava comigo, assim, o que eu estou fazendo, né? Eu mexia com a mãozinha e falava com os lábios. Aí a pessoa, você não sabe, não? Eu falei assim, não. Você quer saber mesmo? Eu até não estava preparada para saber naquele momento, porque já tinha só 40 dias, né? Que eu tinha saído do CTI. E a pessoa pegou e falou assim, você tentou tirar sua própria vida. Você tentou suicídio. Eu não acreditava que eu tinha feito aquilo. Eu falei assim, aí tinha um prédio na minha frente. O prédio tinha 5 andares. Aí eu ficava olhando pro prédio, ficava assim, meu Deus, 1, 2, 3, 4. Eu ficava contando quantos degraus tinha o prédio. Uhum. E eu falava assim, eu olhava para a janela, eu falava assim, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Gente, é tão forte, é tão assim, que a palavra que eu vou usar é tão assustador. A pessoa, ela já não está mais na consciência real dela, sabe? Da vida real. Uhum. Porque chegar a esse ponto, eu não me lembrar do que eu fiz. Ali eu já estava com a mente já fraca. Uhum. E o mal, ele se apossou. Sim. Ele se apossou e ele aproveitou da minha fraqueza. Pós essa fase, você ainda continua buscando algum tipo de tratamento ainda? Você sentia ainda, depois que você saiu do hospital, alguma coisa ainda nesse sentido de querer tirar a vida de novo? Ou você já tinha resolvido isso dentro do seu coração? Não, porque eu já queria viver. Porque a experiência que eu tive no espiritual foi tão forte. E eu voltei sem alimentar, sem respirar. Só com sonda, né? Só com sonda. Eu lembro que você ficava usando aquela traqueostomia. Tráqueo. Aí depois eu comecei a usar a fita, né, para fechar. Aí o lugar da morte se tornou viver. Aonde que eu queria a morte já não era mais morte, já era vida.
Então eu comecei uma luta incansável para viver. E eu olhava e a beleza ali já não tinha mais a beleza. Porque eu olhava e eu via Deus. Porque a experiência foi tão forte, que eu vivi no mundo, no espiritual, que eu falava assim, meu Deus, mas qual sentido faz eu ficar sem comer e sem falar? Aí vinha o Espírito Santo, falava comigo assim, faz todo sentido, eu já te falei que é no meu tempo e na minha hora que as coisas vão voltar tudo no seu devido lugar. Você tentou do seu jeito, no seu tempo e na sua hora. Não deu, não foi? Deixa eu trabalhar da minha forma Amém. e do meu jeito. Amém. Você se sente mais firme hoje, Adriana? Sim, muito. Eu até falo assim, não como tendo que ter uma fase difícil para as pessoas caírem a ficha, mas, analisando pelo que você falou, você estava dentro da igreja, então, ou seja, você estava buscando a sua vida espiritual, você estava frequentando, né, um psicólogo, ou seja, estava cuidando da sua alma, e também do psique, né, que é o psiquiatra. O corpo, você praticava alguma coisa, jogava alguma coisa, corria, fazia alguma coisa, você praticava algum esporte, você cuidava do seu corpo também, porque nós somos feitos de 3 partes, né? Espírito, alma e corpo. E a gente sabe que o corpo, quando ele está sendo trabalhado, ele libera várias substâncias dentro do próprio corpo da gente, para a mente também. Mas você praticava alguma coisa? Nada? O balé, né? Eu praticava o balé. Eu praticava o balé de segunda, quarta e sexta. Mas isso já depois dos 30 anos, Depois nessa dos 30 fase. anos, Antes eu só trabalhava, criar as minhas filhas, se tornar minhas filhas bem-sucedidas. Como eu fui, né, eu não recebi essa presença, como eu fui mãezona, eu queria ser mãezona, como eu não tive essa fase, né? Eu não vivi. Você não teve essas condições quando você Sim. era filha vivendo com seus pais. Sim. Os pais não tiveram essa condição, né, financeira, de te ajudar e tudo e tal. E você já queria fazer isso com suas filhas. Sim. Mas aí você se entregou tudo, esqueceu do céu. Entreguei totalmente, né, para as minhas filhas. Não que não tivesse também que entregar para as filhas, graças a Deus, tá aí formadas e tudo, né, estão vencendo a vida, né, e você fez isso muito bem. Mas precisava também cuidar de você. Né? Precisava cuidar de mim, mas a minha luta era entregar as minhas filhas para uma vida bem-sucedida no futuro para elas. Então, eu esquecia de mim. Eu cuidava muito pouco de mim. Ali, como eu não tive o amor, eu quis dar o amor que eu não tive. Eu faço isso até hoje, porque como eu não recebi amor, eu gosto de dar o amor. Porque hoje eu sei a importância que é o amor. Sim. Porque a gente tem que fazer a diferença. Se você não recebeu, você pode dar. Sim. Nem sempre a gente, muitas pessoas, eu sempre falo isso, que a gente dá o que a gente tem, né? Sim. E uma pessoa que não tem uma experiência com Deus, ela não vai conseguir dar algo tão bom como Deus nos deu, né? Que é a vida plena. Por mais, igual eu volto a falar, que você não estava vivendo você estava dentro da igreja, mas tinha alguma coisa errada com você. Sim. Isso pode acontecer com muita gente, né? Tem muita gente que, infelizmente, frequenta a igreja, frequenta um lugar de buscar a Deus, mas na verdade a pessoa não tem uma experiência, uma entrega de fato, né? Algo que possa de fato assim, mudar o seu interior, né? E voltando aqui, Adriano, a gente sabe que hoje nós estamos hoje em setembro, né? Mas nós tivemos recentemente na nossa cidade e infelizmente também já teve um índice ainda até maior, mas nós tivemos muitas pessoas, né, buscando suicídio, tentando se matar. E eu vejo que isso vai se tornando uma característica de um lugar e as pessoas vão falando muito sobre isso. Já ouvi muitas pessoas falar, a Itaúna tem muito suicídio e tal, e se comparar, já ouvi até isso também, não sei se esses dados, né, conferem, as pessoas falando que Itaúna tem um índice muito alto, que não sei o que tem, maior do Brasil, ou um dos maiores do Brasil. Eu não sei, eu nunca vi dados assim. Então, eu não quero, de uma certa forma também, né,
como diz o outro, concordar com isso. Eu não concordo que seja. Por mais que nós temos, né? Eu estou te falando pelo fato que você também já tentou isso, mas por mais que nós temos várias pessoas que já tentaram, outros que infelizmente tiraram as suas próprias vidas, mas o que você me tem a falar para pessoas que estão nos acompanhando agora, talvez esteja num momento como o seu, que você passou lá atrás, né? O que você deixaria para essas pessoas? Tem uma palavra? Eu vi que você está com Bíblia aqui, está com agenda aqui, você falou que anotou algumas coisas. Você tem algo a compartilhar com essas pessoas? O que eu tenho para compartilhar é que esse tipo, né, o que ela está vivendo, não é o que ela está passando, a depressão, ela não escolhe classe social, ela não escolhe pessoas com estrutura financeira boa, carro, casa, viagem, não proporciona a paz interior dentro dela, e também a busca dela é incansável. Ela procura, né, quando ela tem uma condição financeira, ela procura buscar incansavelmente nos bens materiais, na estrutura, naquilo, nos recursos que ela tem. Uhum. Aí ela consegue algo, consegue casa, carro, consegue as melhores viagens, mas aquela dor está dentro dela. Uhum. Eu falo por mim também, porque eu ouvi isso dentro de casa. Você tem tudo, o que mais você quer? O que você quer? Por que você chora tanto? Aí ninguém me compreendia. E eu deixo para as pessoas hoje, porque pergunta, comente com um da família, a pessoa mais próxima, ou com o filho, ou com o psicólogo, chama um da família que é mais próximo, para estar conversando, porque algum conflito dentro daquela pessoa tem. E a vida, ela é maravilhosa, a vida ela é preciosa, a vida ela é agraciada, a vida é dádiva de Deus. Eu olho hoje para o céu e assim, eu fico assim, encantada de ver assim, o tanto que Deus lutou pela minha vida. E eu fico assim, mas eu vou além. Como eu tive, né, muito aflorada a parte espiritualizada em mim, então assim, eu vou além, eu olho para o céu assim e falo assim, Deus, o Senhor é maravilhoso demais. É o Senhor que me refez de novo. Então ali, muitas das vezes as pessoas chegam aqui na igreja e me vê chorando. Acham que eu estou passando por luta, mas não é. É quebrantamento do Espírito Santo, é porque eu me sinto tão feliz assim, por ser assim, abençoada. Amém. Porque a vida, ela é uma só. E não é porque eu tive sorte, é porque Deus, Ele tinha planos, ou a misericórdia dele, as duas coisas juntas. Ela Sim. me alcançou. E essa misericórdia, essa graça pode alcançar? Com certeza. As pessoas estão nos acompanhando aqui? Com certeza. Qual a receita que você dá para isso? Para que essa graça alcance essas pessoas? Para ela não desistir, para ela buscar a Deus e ler a palavra. A palavra que você fala é porque tem pessoas que às vezes não tem um linguajar nosso. A palavra que você fala é a Bíblia. A Bíblia. E procurar um irmão da igreja. Eu não estou conseguindo entender esse contexto da palavra, da Bíblia. Você me ajuda? Eu tenho curiosidade da palavra. Hoje, a rede social, né, ela nos ajuda muito. Tem muitas pregações boas, sim, né? Sim, sem dúvida. O canal do YouTube tem muitas. A comunicação, ela veio para nos ajudar, ela é nossa a favor ou também contra nós. Ela serve para tudo na vida, né? A gente tem que saber usar, né? Usar. Então, assim, o que eu deixo é que acredite que Deus pode mudar a sua história. Fala para essa câmera aqui, então. Fala com essa pessoa aí agora. Chega um pouquinho mais perto do seu microfone. O que eu deixo para as pessoas hoje, acredite na vida, acredite que Deus pode mudar a sua vida, que Deus ele pode mudar a sua história, como Ele mudou a minha, Ele tem mudado. A fé, ela assim, ela é constante, ela é diário.
Não desista, porque a vida, ela é a graça, é o bem mais precioso que Deus nos proporcionou. Eu falo isso por experiência que eu vivi e vivo, sabe? Hoje eu tenho, assim, por situações que nós passamos no dia a dia, aí eu falo assim, eu consegui, eu venci esse dia, eu venci essa luta. Aí eu vejo a mão de Deus, o guardar de Deus. Queridos, a mão de Deus, Deus nos ama. Ele é assim, Deus é surreal. Sem palavras. Ele é o meu tudo. Amém, amém. Adriana, você quer deixar alguma palavra para as pessoas, algum texto da Bíblia que você queira, né, compartilhar assim para a gente poder fechar aqui esse tempo? Porque eu vejo assim, foi 7 anos, né, que você falou. 7 anos, dia 8 de agosto. Essa fase. Então você está vivendo o ano perfeito de Deus, o sétimo ano perfeito. Ano, né? Já tem de tempo de restauração e tudo, de mudança. Mas você tem algum texto da Bíblia que você quer deixar para as pessoas estarem aqui, que estão nos assistindo neste momento? Sim. Pode falar então. Tenho sim. Eu tenho em Marcos 8:35, pois quem quiser, quem sabe sobre sua vida, não estou conseguindo enxergar. Marcos o quê? Marcos 8:32. Eu vou ler para você aqui então. 8:32? Sim. Vou pegar aqui. 8:32. Marcos 8:32 diz: ele falou claramente a esse respeito. Não. 8:32 mesmo? Confere? 8:35. 8:35. Ah, tá. Então tá do lado de cá. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, e pelo evangelho, a salvará. 36 também? Sim. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Esse é o texto? Esse é o texto. Forte? Forte. E essa coisa aqui que você... É meio que... Olha que interessante. Para alguém que talvez não compreenda, pode fazer uma pergunta, mas como assim? Ela está falando que a vida é muito boa, que viver é um dom de Deus, mas está falando aqui o texto, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Qual que é o sentido desse perder essa vida para você? Perder o quê? É a vida física aqui? É se matar? Logicamente que não. Jesus está falando isso, né? Ele está falando no sentido de quê? No seu entendimento daquilo que você viveu. É para a gente deixar, né, a questão dele falar, né, as coisas do mundo, né, as coisas do mundo, elas são convidativas e acontece a renúncia para Deus. Eu falo isso porque eu vivi a experiência com Deus, eu tive essa experiência, eu conhecia Deus, mas eu não conhecia a existência. Hoje eu conheço a existência de Deus. Só que mesmo assim, eu ainda não queria Deus por completo, para vocês verem o tão profundo que é. Hoje eu me entreguei totalmente para Deus. Amém. Então chama-se renunciar e colocar Deus no centro da sua vontade. Quando a gente oramos o Pai Nosso, a gente não sabemos aquilo que nós falamos, porque no Pai Nosso fala assim: seja feita a sua vontade e não a minha. Olha o poder do Pai Nosso. Olha o poder que a gente fala. Isso é perder a vida. Isso é perder a vida. É perder suas vontades. Perder as vontades. Confiar na vontade de Deus. Mas nem sempre isso não funciona na prática. Só se você ouvir a voz do Espírito Santo.
E renunciar a essas coisas realmente não é fácil, não. Porque a gente deseja sempre ter algo de melhor, né, Adriana? Sim. A gente sempre quer mais. E quando a gente às vezes não tem, a gente começa a entrar nas crises da alma. E aí a gente se perde. E muitas pessoas se entregam à mentalidade de perder, de tirar a própria vida. Mas que Deus possa despertar, né, através desse podcast aqui, desse tempo, despertar, quem sabe, você que está me assistindo aqui agora. Eu quero dizer para você uma coisa: a sua vida, você já deve ter ouvido isso em algum momento, mas eu quero refrescar a sua memória. A sua vida vale muito. Você é importante. Então eu te desafio, você que está me assistindo aqui, que tem pensado em morte, tirar sua própria vida, eu desafio você a deixar as suas vaidades, aquilo que talvez está confuso dentro de você, e fazer como a Adriana falou aqui nesse texto. Vou ler novamente: pois quem quiser salvar a sua vida, sabe o que está precisando? Quer salvar a sua vida? Então perca essa expectativa nas coisas terrenas. Perca a sua expectativa nessas coisas que passam, aqui que se perde, e coloque sua expectativa em Deus. Em Deus. É isso aí? É isso, que é a vida eterna. Amém. A vida eterna, ela é o tudo do ser humano. Porque daqui a gente vai partir mesmo, a gente não somos eternos e teremos a vida eterna. Isso é maravilhoso. Tudo aqui passa. Tudo aqui vai passar. Tudo aqui é vaidade. Amém. Adriana, mais alguma coisa que você quer falar? Não, eu deixo para as pessoas que estão desmotivadas, que estão cansadas de mente, procura ajuda, procura psicólogo, procura psiquiatra mesmo, tem que procura a igreja, procura pastores, procura quem possa ajudar, procura quem viveu a experiência, teve experiência, viveu a depressão, sentiu a dor da rejeição. São vários fatores que levam à depressão. Sim. Procura quem possa ajudar, pode me procurar também. Deixa sua rede social aí, para o pessoal saber que você tem Instagram. Qual que é o seu Instagram? Sim, Adriana Santos. Então, assim, tem o Facebook, tem o Instagram também. Pode entrar lá então no direct e te pedir ajuda. Sim. Lá, te chamar lá no direct e pedir ajuda. Maravilha. Adriana, Deus abençoe tua vida. Amém. Eu creio que você está num novo tempo e a gente vê isso na sua vida, né? Mas que Deus possa abençoá-la, abençoar você ainda mais, abençoar o teu coração, a tua casa, abençoar os teus sonhos, abençoar os teus projetos. Lembrando, e você, sim. Lembrando que a palavra que eu quero deixar é que Deus, Ele é esperança, Ele é vida, Ele é o tudo, Ele é o todo. Amém. É isso aí, pessoal. Deus é esperança, Ele é vida, Ele é o tudo, Ele é o todo. Amém. Deus abençoe. Quero aqui agradecer você que nos acompanhou aqui. E, como a Adriana falou aqui, depois segue lá o perfil dela no Instagram ou no Facebook, né? Adriana Santos. Uhum. Você pode trocar de ideia. Caso você precise de alguma ajuda, ela pode também se colocou aqui à disposição para te ajudar. Deus abençoe tua vida poderosamente. Eu quero fazer uma oração aqui agora, fechando esse podcast, porque eu tenho certeza que esse podcast vai alcançar muitas vidas e vai mudar o destino de muitas pessoas. Amém? Amém. Você pode fazer essa oração junto comigo aqui, abençoando essas pessoas que estão nos assistindo agora. Então vamos orar? Amém. Então, vamos virar para lá que a gente pega lá do centro lá e vamos orar. Vamos orar então. Seu Deus e Pai, eu creio no poder da oração, eu creio no poder que é do nome de Jesus. E se tem alguém neste momento que está nos acompanhando por esse podcast, que está numa crise, pensando em tirar a sua própria vida, Deus, nós temos a Tua palavra a nosso favor. Nós temos a Tua palavra que nos dá expectativa de viver uma vida melhor, viver uma vida contigo. E por mais, a Deus, que os desafios que enfrentamos, a gente venha viver e ainda enfrentando eles, que o Senhor nos dê sabedoria para saber lidar com nossas crises, com as nossas fases complicadas. Eu louvo a Deus pela vida da Adriana, que está aqui conosco, por o Senhor ter guardado ela, Deus, ter guardado a vida dela e livrado ela da morte.
e que ela continue sendo um instrumento nas tuas mãos e que muitas vidas possam ser alcançadas através da vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Adriana, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe tua vida. Bem a dispor. Que Deus possa te usar cada dia mais e mais e que Deus possa, através do seu testemunho, mudar a história de muitas pessoas que estão nos acompanhando. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Cris, Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo acompanhamento aí. Um abraço. Fique ligado no nosso podcast sempre. Acompanha com a gente aí e segue a gente no nosso perfil, tanto no Instagram quanto no nosso canal, né, no YouTube, nosso perfil do Pode Ser Que. Deus abençoe, um abraço. Até mais. Até mais.